Etapa 2. O ano de 2020 foi atípico e exigiu que as empresas se adaptassem à nova realidade para que não ficassem para trás e continuassem suas operações, mesmo durante esse período turbulento. Todas as áreas sofreram e muitos experimentaram pela primeira vez o home office. Ao mesmo tempo, o RH também sofreu diretamente o impacto da pandemia. Precisou remodelar a maneira que atua no processo seletivo de novos talentos, treinamento, entre outras ações. Durante a quarentena provocada pelo coronavírus, diversas empresas passaram a trabalhar em regime home office. Essa mudança, muitas organizações ainda nem tinham políticas de trabalho remoto, fez com que o recrutamento se transformasse também. A primeira pergunta que as empresas se fizeram foi como realizar o processo seletivo online em tempos de trabalho remoto. As empresas que já contavam com o auxílio próximo da tecnologia no dia a dia não foram tão impactadas. No entanto, a Brasil Sul-Choice também precisou se adaptar a esse cenário e reestruturar o setor de recrutamento e seleção e aderir aos processos e ferramentas digitais. Então ele colocou aqui, para conhecimento, acesse o link e assista ao vídeo que mostra como algumas empresas se adaptaram para atender as demandas de recrutamento e seleção sem prejudicar a qualidade das contratações. Está disponível aqui, E eles falam também, acesse o link, E você poderá encontrar artigos que vão justamente tratar dessa questão da etapa de recrutamento e seleção. Como o setor de recrutamento e seleção está enfrentando a pandemia? Deu match, gamificação. É a tendência nos processos seletivos? Blue True Roster, investe em tecnologia. Então ele colocou aqui alguns textos, que vão te ajudar. Olha só. Mas além dessas indicações, pode pesquisar artigos e livros que abordem sobre recrutamento e seleção para complementar o tema. Sendo assim, você deverá desenvolver e apresentar para o RH da empresa uma proposta de trabalho para realizar um processo seletivo, recrutamento e seleção, recorrer à tecnologia, procurando manter a eficácia do processo e respeitando as medidas restritivas de distanciamento social. A proposta deve conter os seguintes itens: apresentar possíveis estratégias para realizar o recrutamento e seleção de modo remoto. Quais os benefícios dos processos seletivos remotos? Quais os cuidados que devem ser tomados no processo seletivo remoto? Então, olha só, o trabalho remoto, principalmente nessa questão de recrutamento e seleção, ele já vem ganhando espaço já tem algum tempo, Por quê? Porque é prático, é rápido e dentro desse contexto da pandemia evita aí tanto do entrevistador que está fazendo a entrevista quanto do candidato de se expor aí, com relação ao vírus, contaminação, locomoção e tal. Então, ela tem aí essas características, Então, os benefícios aí são muitos. Praticidade, economia para a empresa aí, numa entrevista aí para fazer seleção remota pode envolver vários candidatos, onde o entrevistador ele vai fazendo aí as perguntas e as pessoas que estão ali na sala ou utilizando o aplicativo vão respondendo as perguntas e aqueles que não se encaixam no perfil automaticamente são descartados, são eliminados, Então, são alguns dos benefícios, Então, com a chegada dessa pandemia e a necessidade de aplicar o distanciamento social, esse modelo de processo se tornou uma realidade, Então, tem como características aí, então, diminuição de custo, Os custos financeiros, tanto para o candidato quanto para a empresa, fica menor, o cara não precisa se deslocar, a pessoa não precisa se deslocar, sem precisar se locomover, dá para fazer os testes da onde estão.
flexibilidade nos horários, né? Você pode marcar um horário, né? E aí o que acontece? Programa-se e isso aí abre um leque, né, de possibilidades onde a empresa pode encontrar pessoas mais qualificadas com maior facilidade, né? Que não tem um horário determinado aí. E tem essa questão aí do distanciamento social que vai justamente ajudar para que essas pessoas elas estejam longe de contatos e longe de evitar aí aglomerações, né? Então são algumas aí das possibilidades que eu estou colocando aqui que você vai descrever também aí. Etapa 3. Como ocorre na maioria das empresas, a folha de pagamento representa um dos principais gastos da Brasil Sul-Shows. E dessa forma, precisa ser constantemente avaliada em termos de valor e em termos de cumprimento das obrigações trabalhistas. Qualquer inconsistência em relação às obrigações trabalhistas pode ocasionar multas para a empresa. Já no tocante aos valores, é preciso que a empresa avalie os impactos econômicos e financeiros sobre o patrimônio e o resultado organizacional. Para conhecermos as principais obrigações trabalhistas, é importante o acesso a materiais como disponível, né? Aqui tem um link que vai te abrir uma outra página, um tab aí no seu navegador que vai te direcionar para um vídeo que apresenta um resumo das principais aspectos relacionados ao tema, né? Sobre os custos também, tá aqui, ó. Então, depois de compreendermos a importância de se analisar os impactos da folha e das obrigações trabalhistas na posição de consultor, você deve explicar para os diretores da empresa os aspectos relacionados a seguir. Proponha na forma de texto a solução para as seguintes questões. Olha só. Todos os empregados, quando admitidos, precisam ser registrados. Quais os documentos utilizados para o registro de empregados? Quais são estes documentos aqui, ó, bem tranquilos. 2. Quando o trabalho envolve risco à saúde do trabalhador, torna-se necessário que seja pago um adicional para compensar esses riscos. Quais os adicionais valores que devem ser pagos nos casos de risco no ambiente ou no exercício de uma profissão? Então tem dois, né? Insalubridade e periculosidade, né? São dois instrumentos aí que, conforme o risco que o trabalhador ele está exposto, ele deve receber uma compensação financeira em virtude dele estar sobre o risco dessas classes aí. Então você vai pegar aí as classificações de insalubridade, locais insalubres, né? E também para trabalhadores que trabalham com produtos perigosos, né? Que no caso é a periculosidade. Bem tranquilo também para você desenvolver. 3. Seguindo a tendência de digitalização das obrigações fiscais em todas as áreas, também a trabalhista está migrando para o ambiente digital. Nesse sentido, o que vem a ser o e-social, né? O que vem a ser o e-social? Quais as obrigações contempladas pelo e-social? O e-social é um programa aí, né? Desenvolvido ou criado pelo governo federal, né? Para ajudar justamente nesse processo aí de digitalização. Então, tranquilo também, você faz uma pesquisa e você vai encontrar as informações relacionadas ao e-social. 4. No caso de demissão dos empregados, existem alguns direitos que devem ser garantidos ao empregado demitido. Dentre eles está o aviso prévio, né? O que vem a ser o aviso prévio, pessoal? O que é o aviso prévio? Então, olha só o que é o aviso prévio, né? Quantos dias compõem um aviso prévio e de que formas podem ser concedidos avisos prévios? Então, esse aviso prévio nada mais é do que a comunicação, né, antecipada e obrigatória que envolve uma relação de emprego, né? Então, o empregador ou a empresa, ela deve manter o contrato de trabalho por um período de 30 dias, mais o período proporcional em relação a cada ano que a pessoa tenha trabalhado, né? O tempo, né? Então, um funcionário demitido pode ser dispensado de cumprir o aviso prévio, mas recebe, né, o salário daquele mês
mais o período proporcional. Então tem essas variações aí. Então o que é o aviso prévio? É a comunicação da empresa, né? Ou a comunicação do empregador da dispensa, né? Em relação ao empregado. E aí, tranquilo também, dá para você fazer uma pesquisa e analisar bem tranquilo. Etapa 4. Dos 105 funcionários registrados na Brasil Shows, 60% foi contratado há mais de 10 anos. A empresa busca modernizar-se às pressas e, ainda que tenha priorizado mudar estratégias para manter em funcionamento todas as suas lojas, em alguns momentos faz-se necessário demitir alguns colaboradores e realocar outros. Esse tipo de ajuste tem acontecido com maior frequência nesses últimos meses, devido ao cenário de pandemia, que implicou em fechamentos de fábrica, de fornecedores, escassez de recursos e aumento das despesas, entre outros aspectos. O presidente da empresa está evidentemente abalado com a situação, pois construiu um relacionamento bastante próximo com suas equipes de trabalho ao longo dos anos e não se sente confortável em demitir funcionários por necessidade de corte de despesa, especialmente quando esses desenvolvem um excelente trabalho. Até o momento, nunca ninguém havia falado sobre a possibilidade de implantar um programa de recolocação profissional, nem mesmo de preparação ou planejamento para a aposentadoria. Mas a equipe de RH, sempre muito dedicada, defende a inclusão desses temas na pauta, com o argumento que possivelmente traria um grande benefício para os empregados. Entretanto, o Sr. Otávio não vislumbra como fazer isso e nem compreende bem os possíveis impactos desse tipo de ação. Então, como você poderia ajudar? Explique quais seriam os benefícios alcançados com a elaboração e com a implantação de um programa de recolocação profissional e ou de preparação para a aposentadoria para Brasil Shows e seus colaboradores. Lembre-se, enquanto consultor organizacional, você também deverá alertar a empresa acerca dos cuidados que devem ser adotados durante o processo de implantação dos programas de recolocação profissional ou de preparação para a aposentadoria. Então, o que seriam esses programas aí de recolocação profissional ou de preparação para a aposentadoria, né? Então, recolocação profissional é como se fosse feita uma atualização, né? Onde são oferecidos cursos, palestras, né? Onde a pessoa ela vai ter acesso a novos conhecimentos, né? Ter acesso à informação que vão ajudar justamente a ele se recolocar novamente no mercado de trabalho. Então, basicamente seria isso. E o de preparação para a aposentadoria são ações e medidas que visem preparar a pessoa, né, o colaborador, para esse momento diferente da vida, né? Porque muitas pessoas elas trabalharam a vida inteira e são muito dedicadas, né? Tem aquelas rotinas pré-definidas, estabelecidas, e de uma hora para outra chega esse momento da aposentadoria. Então, essas pessoas precisam de uma preparação, né? Precisam trabalhar o emocional, o psicológico, desenvolver algumas atividades até de cunho voluntário, né? Até de cunho social, para que elas não fiquem paradas, né? Totalmente estagnadas. E isso é ruim, né? É bom a pessoa estar ativa. Então, são esses programas. Então, ele quer que você explique aí dentro desse passo 4, né? Sobre a elaboração e implantação desses programas, como que funciona e tal, e como poderia ser utilizado dentro da Brasil Shows.